Olá pessoal, bem-vindos ao tópico sobre DNA e informação. Neste tópico, iremos discutir o papel do DNA e da vida que está associado ao DNA. Ou seja, é um assunto muito importante e assunto excepcional. E o que é o DNA, né? E qual a sua relação com a informação e conhecimento? Ou, mudando a ordem, o que informação e conhecimento tem a ver com a vida que é associado ao DNA, né? Então, esse é o tópico, né, que a gente vai discutir. Esse tópico também foi dividido em duas partes, tá? Esses são os assuntos que iremos discutir nesse tópico. E essa primeira parte, a gente vai apresentar a vida, o DNA e as funções do DNA, tá? Na segunda parte iremos ver o cromossomo, o gene, o papel do DNA nas funções associadas à informação e principalmente o processamento e o armazenamento, tá? Bom, o que é a vida, tá? Então, essa é a grande pergunta. Bom, no seu modo mais simples, então a vida seria, na sua definição mais simples, a vida seria um processo contínuo de autoprodução e autorreplicação, tá? Então, veja, já é o entendimento de que a vida surge, né? A partir do seu surgimento vira um processo contínuo. É por isso que a vida é no singular, né? Porque ele é uma única entidade, ele é uma entidade participante desse processo e que é aparentemente imortal, né, nesse sentido, até hoje, desde que ele surgiu, tá? Então, aquela grande pergunta, né? O que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, tá? Então, ela não tem sentido sob o ponto de vista, né, dessa definição de vida, porque ambos fazem parte, tanto o ovo como a galinha fazem parte do mesmo processo, são instâncias diferentes dentro do mesmo processo. Então, ao longo da diversidade, do processo de diversificação e do crescimento, da replicação da vida, você tem um instante que você tem o ovo e tem um outro instante que você tem a galinha, tá? Então, é um processo contínuo, né, onde você vai produzindo e autorreplicando, tá? E à medida que a natureza muda, os ambientes mudam, para onde você está se reproduzindo, isso implica que você vai ter que se adaptar a essa mudança ambiental. Isso gera diversidade e gera o processo de evolução, né? Onde você vai se adaptando ou você vai selecionando dentro dessas diversidades que você cria qual é a entidade que tem mais capacidade ou se adaptou-se melhor naquele ambiente, tá? Mas a gente vai discutir essa questão, essa a discussão sobre a diversidade e evolução e a seleção natural de Darwin em outros tópicos, tá? Tópicos à frente. Bom, o primeiro item aqui, voltando um pouco, né? A autorreplicação, tá? Então, é qualquer entidade capaz de guardar e transmitir informação para criar cópias de si mesma. Então, já é uma definição focada em cima da informação, né? Qual é a informação necessária que eu tenho que manter para que ele possa se replicar, tá? Então, você tem a discussão do elemento egoísta, mais à frente a gente vai discutir isso também, tá? Segundo Crick, é o cientista que descobriu o DNA, né? Sequências móveis de DNA sem uma função específica na biologia de seus hospedeiros, existindo apenas para se manterem, tá? Então, elementos do próprio DNA que mantêm-se só para poder se reproduzir, né? O primeiro autorreplicador provável seria o RNA, né? A gente vai ver depois a diferença entre o RNA e o DNA, tá? O papel hoje principal é desempenhado pelo DNA, né? Alguns vírus ainda usam RNA, né? E outras entidades, né, autorreplicadores, vírus de computador, vida artificial, etc. Agora,
A questão, será que esse autorreplicador, por exemplo, um vírus de computador que se autorreplica, poderia ser considerado vida? Né? Essa é uma questão em aberto também. Né? Veja como é interessante. Se você usa como critério apenas, né, um processo contínuo de autoprodução e autorreplicação. Tá? Mas você pode argumentar, olha, mas o computador precisa de um ambiente computacional. Né? Precisa de precisa de rede, precisa de alimentação de energia elétrica, precisa de CPU, precisa de memória para poder existir. Né? Mas você pode dizer isso da vida natural também. Para você ter uma vida, né, no nosso ambiente, você precisa ter a própria natureza que existe hoje. Né? Você precisa ter as condições ambientais. Tá? Você precisa de oxigênio, água, sol, todos esses elementos também que formam o nosso ambiente para que a vida possa ocorrer. Da mesma forma que um vírus de computador, ele precisa ter todo um ecossistema para ele existir. A vida também precisa de todo um ecossistema para ele existir. Tá? Então, o objetivo de um autorreplicador, independentemente, né, de como o ambiente dele, como ele faz isso, é fazer cópias de si mesmo. Tá? E aqui tem uma tabela, tá? Tem referência aqui embaixo. É uma tabela que lista o número de bits, quer dizer, você reduz todos os seres, né, aqui descritos em quantidade de informação. Tá? E aí aqui foi feita uma listagem dizendo quantos bits são necessários para cada um desses elementos aqui listados, né, para se auto-reproduzirem. Tá? Então, o menor deles é um programa em BASIC, tá? Ocupando aqui o número de bits, 16 bits, não é isso? São 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas depois da vírgula, e que é 10 a sexta, então seria aqui em unidades, né? 16 bits é um programa mínimo para fazer essa autorreplicação. E assim por diante, né? Você pode ver que um dos primeiros é chamado viroide, né? É um vírus, tá? Depois você tem um prion, que é uma proteína, é o responsável pela a doença da vaca louca. Muitos não consideram isso como ser vivo também, tá? Por ser somente uma proteína. Aqui também outro prion. Aqui programa software. Aqui também software. Agora é o primeiro vírus, né? Aqui já tem quase 14 mil bits, né? Genoma do mitocôndrio humano, e assim por diante. Você clica aí, começa a aparecer os vírus, né? E assim por diante. Aqui aqui aparece, né, o primeira parasita, e depois uma bactéria aqui, alga, e aqui vai aumentando o grau de complexidade, né? Aqui é a famosa mosca da fruta, que é um dos mais bem estudados, né? É uma das cobaias mais utilizadas na área biológica. E assim por diante. Aqui nós temos já o Homo sapiens, né? Tá, aqui a gente vai ver, vamos fazer o cálculo da quantidade de informação do DNA humano, tá? Mais lá na frente. Tá. Então tem seres, né? Aqui é uma planta, tá? Avena, que tem uma quantidade de informação muito maior do que o Homo sapiens, tá? Só para vocês saberem. Tá. Então, essa discussão aqui é basicamente, né, sobre o que seria necessário, né, para você ter uma máquina capaz de se auto-reproduzir, tá bom? Aqui é um outro gráfico, tá, onde há uma relação entre massa, ou seja, tamanho, né, do ser, e o tempo que ele leva para
ele se reproduzir. É mais ou menos óbvio de que quanto maior a massa, né, mais tempo ele leva para se reproduzir. Tá? Então aqui você tem uma tabela bilog, tá? É logaritmo no eixo x e no eixo y. Tá? E aqui o tamanho, a massa em massa, quilograma, e aqui o tempo, né, em segundos, né, que ele leva para se autorreplicar. Tá? Então aqui embaixo você tem os vírus e o menor deles é o viroide. Tá? À medida que vai aumentando, então existe essa reta mostra que existe uma relação entre massa e o tempo de replicação. Aqui tem acima nós temos desde seres até naves espaciais aqui, né? Tá? Os principais seres, né? Biologicamente falando, você tem os pássaros, né? E os mamíferos, os insetos estão aqui. Então é mais ou menos essa relação. O tempo para fecundação, idade de maturidade e o tempo de regeneração cresce com o tamanho do sistema replicador. Bom, em 1943, o Schrödinger, vocês devem conhecer, né, pela famoso experimento, né, do gato, um gato de Schrödinger. Tá? Ele afirmou, né, ele é da física quântica, né? Então ele apresentou nessa palestra uma definição do que seria a vida, né? E ele fala uma delicada dança de energia, entropia e informação. Tá? Então energia, claro que ser vivo precisa de energia. Entropia, tá? Ou seja, ele tem a ver com a capacidade de você manter o controle interno, tá? Estabilidade térmica interna, tá? E informação, tá? Desde aquela época já se intuía, né, que tem alguma coisa a ver com informação. A vida tinha que ter uma relação com a informação, tá? Então, só mais tarde, então, esse próprio livro, né, do Schrödinger serviu de inspiração para os descobridores do DNA. Quer dizer, na época que o Schrödinger comentou sobre a questão da informação, ele não tinha sido descoberto, o DNA não tinha sido descoberto ainda, tá? Então, mas serviu de inspiração para esses cientistas correrem atrás, né, e descobriram a estrutura do DNA, tá? Bom, então vamos ver a discussão sobre a estrutura do DNA. Muitos de vocês já devem ter visto isso no ensino médio, tá? A gente só vai passar rapidamente para vocês lembrarem e depois associar essa estrutura do DNA à informação. Bom, o DNA é uma abreviatura em inglês do ácido desoxirribonucleico. Bom, eu não vou conseguir falar isso de novo, tá, gente? Então vamos falar só o DNA. O DNA, então, é um longo polímero, tá? É uma cadeia, na verdade, de moléculas de açúcar, tá? Então ele é um polímero, né, que vai se encadeando, tá? E depois que tem esse polímero, essas moléculas de açúcar, né, também tem ligações que estabelecem com os nucleotídeos, tá? Então tem 4 bases nitrogenadas que são os nucleotídeos, tá? A, que é a adenina, T, timina, C, citosina e G, guanina, tá? Então a sequência dessas bases, né, que formam a cadeia de informação, né, que carrega a informação genética, tá? Então a leitura dessas sequências é feita através do código genético, que especifica a sequência linear dos aminoácidos das proteínas. A gente vai explicar esse mecanismo mais à frente, tá? Então, a espinha dorsal, né, do DNA é o açúcar, essa cadeia de açúcar, né, conectado aos fosfatos, né, do terceiro e quinto carbono, que esse terceiro e quinto carbono é que determina, né, o início e o fim
né, é chamado de, em inglês, o strand, né, quer dizer, é uma cadeia que ele termina, né, numa valência quíntupla ou 3, tá? E no par, o DNA é um par, né? Você tem uma cadeia aqui e uma outra cadeia aqui que faz o par. O RNA não, o RNA é só uma cadeia só. Então o DNA é um par. E no outro lado, no par equivalente a ele, tem, só que está no sentido inverso, tá? Do quinto, né? Deixa eu colocar o mouse aqui. Aqui é do quinto, avança do quinto para o terceiro, tá? E no outro lado é do quinto para o terceiro, tá? Então, são essas cadeias, né, de açúcares que faz a conexão com esses elementos que podem fazer essa ligação nitrogenada, né, tá vendo, nitrogênio, tá, com os nucleotídeos. Então o DNA é formado por dois ramos, né, em direções opostas, tá? Os 4 nucleotídeos, né, compõem pares através de ligação de pontos de hidrogênio, tá? Isso aqui aparece aqui, aparece as pontes de hidrogênio, tá? Então vocês podem reparar, isso aqui está no plano, mas na verdade é uma conexão em 3D, tá? Então você tem aqui uma conexão com duas pontes de hidrogênio e aqui uma outra, mas agora com 3 pontes de nitrogênio, de hidrogênio, tá? Então, claro, naturalmente estas pontes aqui são triplas, né? São mais fortes, né? São ligações mais fortes do que essas de 2, tá? Então essas são os nucleotídeos G e C e G, desculpe, GC, né? E aqui é o A e o T, tá? Até aqui, G, C, guanina e citosina. Então tem 3 pontos de hidrogênio e aqui, né, a adenina e timina tem 2 pontes, né, de hidrogênio, tá? Então tem uma parte geométrica em 3D que permite essas conexões, tá? Então é uma conexão única. É por isso que o par do A só pode ser o T, da mesma forma que o par do G só pode ser o C, né? Ambos, por causa desses números de valências aqui que fazem a ponte de hidrogênio. Se fossem iguais, né, seriam mais complicados, tá? Então os 4 nucleotídeos formam um par, né, chamado par base, AT ou GC, né? Uma tem 2 pontes de hidrogênio, outra tem 3 pontes. Como o par GC possui mais ligações, a densidade de par GC no DNA é um dos fatores que aumenta a estabilidade do conjunto, certo? Ou seja, quanto mais GC aqui, você tem mais ligações de hidrogênio e mais forte é a ligação entre esses dois, né? Esses dois pares aqui, 2 ramos ficam mais firmes, né? E fica mais difícil separá-los. Bom, até aqui novamente essa estrutura, acho que está em detalhe, né? Que forma essa aqui, ó, 3 pontes de hidrogênio aqui e 2 pontes de hidrogênio aqui, tá? E como é uma formação em 3D, ele acaba formando, né, esse formato helicoidal. Portanto, o par GC, né, no DNA só existe, bom, o complemento dele seria o par AT. Fatores de estabilidade do DNA, tá? Comprimento, quanto maior, mais estável, tá? É bem intuitivo mesmo, mas quanto maior for o comprimento do DNA, você tem mais conexões, né, do par, então ele é mais estável. Da mesma forma, quanto mais GC, a porcentagem GC, é mais forte, mais estável também essa ligação do DNA, tá? Sequência de empilhamento também faz diferença, tá? Você tem uma sequência grande, né, de GC, mas logo depois uma sequência longa também de AT, você tem uma região mais frágil, né, sujeito a abrir ou romper. Então
A sequência interessante é você ter o GC espalhado, o par GC espalhado de uma forma relativamente uniforme ao longo do DNA. Funções do DNA, vamos lá, tá? Memória genética, a principal função é armazenar, né, uma quantidade indefinida de dados, tá? Bom, como é o cromossomo humano, é o número 1, que contém aproximadamente 220 milhões de pares base, tá? Medindo 85 milímetros. Então, comprimento muito grande, tá? A gente vai ver como é que se empacota isso também. Capacidade do DNA em preservar a informação. Esse meio polêmico, mas alguns autores, né, conseguiram comprovar, né, que é algumas centenas de milhões de anos, tá? Bom, não significa que consiga armazenar toda a informação, tá? 100%, porque na verdade ele vai quebrando, né, o DNA com o tempo, ele vai se fragmentando em pedaços, tá? 5.000 sequências gênicas 100% iguais em humanos, camundongos e outros mamíferos, tá? Isso significa que tem uma herança genética comum, tá? Bom, pergunta: os seres vivos são veículos para assegurar a sobrevivência de informações neles contidos? Isso são outras teses, né? O que é mais importante, o ser vivo ou o DNA, a informação que está dentro do DNA, tá? Então a gente vai discutir mais a fundo lá na frente. Só, né, a relação do DNA com a informação, tá? Entropia e o DNA. Informação contida no genoma humano. Então, grande pergunta, né? Todo aquele cromossomo humano, quanto de informação ele contém? Vamos lá, quantidade de bits. Cada um dos 4 nucleotídeos podem ser escritos com 2 bits, claro, né? São 4, 2 bits, 2 elevado à quarta dá 2 bits, dá 4, que é o suficiente para codificar os 4 nucleotídeos, né? O A, esse aleatoriamente, né? A gente pode atribuir 00 para o A, 01 para C, 1 para o T e 10 para G, por exemplo, tá? Como no total são 3,4 bilhões de bases, né? Bilhões de bases, então 3,4 bilhões desses elementos aqui, tá? A, C, T e G, e cada um deles tem 2 bits, portanto dá 6,8 bilhões de bits, que isso dá, dividindo por 8, né, dá em torno de 850 milhões de bytes, tá? Convertendo a unidade decimal para a base binária, isso, o M aqui maiúsculo é megabytes, tá? Mas o mega não é necessariamente 10 a sexta, tá? Então é por isso que reduz. Dá 1024, né? Cada unidade. Então o K, né, é 1024. Então K 1024 ao quadrado dá um número maior do que 1 milhão, tá? Que é 10 a sexta. Então é por isso que acaba dando um pouco menos, 118 mega. Só como referência, né, um CD-ROM, um antigo CD-ROM, não é nem DVD, né? Um CD-ROM armazena em torno de 650 megabytes, tá? Então todo o genoma humano, toda a informação contida no genoma humano cabe dentro de um CD, tá? Essa é a ideia. Então pode-se afirmar que não é muita informação, né? Considerando-se a complexidade do ser humano. Bom, informação contida, né? Agora vamos calcular o HDS, que na verdade uma coisa é quantidade de bits, né? Outra coisa é quanta informação o DNA contém, o DNA humano contém. Então você teria que pegar a proporção, né, do GC dentro e aí distribuir essa proporção e ver qual a quantidade de informação, porque na verdade a distribuição não é equiprovável, não é distribuída uniformemente. Então o par AT, né, tem mais a par AT do que par GC, tá? Então fazendo a conta,
Se 43% é GC, no caso do genoma humano, tá? Você tem a quantidade de G e do C, que é metade do 43. Tirando o complemento de 43 para 100%, né, você tem o para o A e para o T. Tá bom? E seria essa a distribuição. E fazendo o cálculo, né, das ocorrências, né, e fazendo a conta, você tem um HDS de 1,9, tá? Que é ligeiramente menor do que 2. O 2 seria, né, por nucleotídeo, né, seria caso a distribuição fosse equiprovável, tá? E fazendo a conta, né, em termos de bit, quantidade de informação, você multiplica essa razão, né, com a quantidade de bytes, nós temos 805 megabytes de informação. Então, ligeiramente menor. Bom, espero que esse exemplo, né, ilustre a relação entre o DNA e a quantidade de informação. Tá? Então, a referência principal nessa conversão é, primeiro, a quantidade de bits a partir da quantidade de pares base, e depois a distribuição da informação, né? O par GC seria o suficiente para indicar como é feita, como está distribuído a informação dentro do DNA. Bom, DNA e as funções biológicas. A gente vai discutir agora as funções biológicas do DNA. Mas antes você tem um autor, né, que fala da hipótese do gene egoísta, tá? Então, qual que é essa hipótese, né? Então, ele formula a seguinte tese de que a tarefa da vida, né, é preocupar primariamente em se duplicar, tá? Passar a informação para frente, mesmo que isso signifique prejuízo do seu próprio organismo, ou seja, a perda do seu próprio organismo, tá? Então, organismos, né, ou seja, a estrutura do ser vivo serve somente, né, para essa finalidade de passar a informação para frente, tá? Ou seja, para se replicar, tá? Então, exemplo das colônias de formigas, somente a rainha se reproduz e os demais entidades são sacrificadas, né, com esse objetivo de você permitir, né, que o DNA possa ser passado adiante, tá? Então tem toda uma estrutura, tem toda uma colônia focada somente em permitir que você tenha uma sequência, né? Você tenha uma reprodução e você tenha como levar o DNA para frente, tá? Então essa é a ideia, né? A tese do gene egoísta. Bom, vocês viram isso também no ensino médio, né? Relembrando o dogma central da biologia, são do DNA tem a primeiro, que é a replicação, e a segunda, que é a transcrição, né? A transcrição é uma etapa de um processo que vai acaba resultando na proteína. Vamos ver isso com alguns exemplos, tá? Tudo bem? Então, primeiro é a replicação, como o DNA replica. O processo de replicação do DNA é, no primeiro momento, você fazer essa divisão. Você tem o DNA, que são duas sequências, né? São pares de sequências. Você tem que abrir primeiro, né? Quem faz isso é um aminoácido chamado helicase, tá? Que vai abrindo primeiro, e depois que abre, você tem disponível essas pontas, né, do ATGC, e aí no ambiente aqui você tem esses nucleotídeos soltos que vão se conectando aos respectivos pares, né? Tá? Você tem uma ponte de hidrogênio aqui e você vai compondo, né, o par adequado correspondente até que monta, na verdade,
esse novo, né, nesse novo elemento. Então você tem uma duplicação, você tem você divide em dois e a partir dessa divisão você vai montando um novo par aqui, né, um novo correspondente, resultando né, na duplicação do original em dois, mantendo exatamente as mesmas informações, tá? Então temos um vídeo aqui do YouTube. A gente vai reproduzir esse vídeo para ilustrar esse processo que está aqui, tá? Tem uma coisa chamada fragmento de Okazaki, que é criado, na verdade, porque na verdade é o seguinte: a montagem desse par, da cópia, é realizada por um aminoácido que só monta num sentido, tá? Isso implica que, como isso aqui, veja, os pares eles têm sentidos diferentes, tá? Um tem no sentido de 5 para o 3 e outro tem no sentido de 3 para o 5. Então, esse aminoácido que faz a montagem, ele só avança num sentido, tá? Isso implica que no outro, a montagem do outro, ele tem que ser feito por partes, né? É por isso que tem um fragmento de Okazaki que serve de marcador, tá? Para criar esses pedaços aqui, tá bom? A gente vai ver isso no vídeo, né, que ilustra melhor essa questão. Bom, esse é o vídeo, ele está em inglês, DNA is a molecule made up of two strands, mas tem aqui uma twisted legenda em around each português, other tá? in a double helix shape. Each strand is made up of a sequence of 4 chemical bases, represented by the letters A, C, G, and T. The two strands are complementary. This means that wherever there's a T in one strand, there will be an A in the opposite strand, and wherever there's a C, there will be a G in the other strand. Each strand has a 5' end and a 3' end. The two strands run in opposite directions. This determines how each strand of DNA is replicated. The first step in DNA replication is to separate the two strands. This unzipping is done by an enzyme called helicase and results in the formation of a replication fork. Então, divisão, the separated strands each provide a template for creating a new strand of DNA. An enzyme called primase starts the process. This enzyme makes a small piece of RNA called a primer. This marks the starting point for the construction of the new strand of DNA. An enzyme called DNA polymerase binds to the primer and will make the new strand of DNA. DNA polymerase can only add DNA bases in one direction, from the 5' end to the 3' end. One of the new strands of DNA, the leading strand, is made continuously, the DNA polymerase adding bases one by one in the 5' to 3' direction. The other strand, the lagging strand, cannot be made in this continuous way because it runs in the opposite direction. The DNA polymerase can therefore only make this strand in a series of small chunks called Okazaki fragments. Na outra ponta é feito por partes. Each fragment is started with an RNA primer. DNA polymerase then adds a short row of DNA bases in the 5' to 3' direction. The next primer is then added further down the lagging strand. Another Okazaki fragment is then made, and the process is repeated again. Once the new DNA has been made, the enzyme exonuclease removes all the RNA primers from both strands of DNA. Another DNA polymerase enzyme then fills in the gaps that are left behind with DNA. Depois é complementado. Finally, the enzyme DNA ligase seals up the fragments of DNA in both strands to form a continuous double strand. DNA replication is described as semi-conservative
because each DNA molecule is made up of one old, conserved strand of DNA and one new one. Bom, acho que o vídeo ilustrou bem, né, o processo de duplicação, né? Na verdade é replicação do DNA, tá? Então, voltando aqui, você tem um outro processo importante, que é a transcrição, tá? Então é uma etapa onde a partir do DNA é retirado um RNA mensageiro, que a partir desse RNA mensageiro que o DNA faz o outro processo chamado tradução, que gera a proteína. Então, o açúcar do RNA é diferente do DNA, tá? Então, você tem que substituir o T, né, que é timina, por uracila, tá? Que é o U. Então, essa é uma única substituição que é feita do DNA para o RNA. Então, o RNA é transcrito a partir do gene. A gente chama de gene, mas a gente vai mostrar aqui o gene é um trecho do DNA que permite esse processo de transcrição. Então, obtendo-se uma sequência de bases complementares, que o que era A vira U, e o que era T vira A, né, e o que era G vira C, e assim por diante, né, e o que era C vira G. Tá? Então, essa transcrição é utilizada para, chamada de RNA mensageiro, que é utilizada para fazer a construção das proteínas. Tá? Os RNAs mensageiros são transportados do núcleo para o citoplasma, onde serão traduzidos nos ribossomos, gerando uma cadeia de aminoácidos. As proteínas são constituídas por essas cadeias de aminoácidos. Tá? Bom, as proteínas é o processo que está envolvido em tudo, né? Desde todos os processos celulares, né? Desde a regulação metabólica, construção, os elementos construtivos das células são todos baseados em proteínas, tá? Então, esse é um esquema geral, né? Você tem um núcleo, tá o DNA, você faz a transcrição, retirando tá o DNA, que está o núcleo, o DNA que está aqui, você faz a transcrição para retirar, né? Tem um trecho do DNA que é o gene, se retira o RNA mensageiro, tá? Ele vai para fora do núcleo, e onde está dentro da célula, então você faz um processo, né? Onde você monta a partir do RNA mensageiro, você vai montando, vai traduzindo para formar as proteínas, os aminoácidos e as proteínas, tá? Cada aminoácido é uma palavra de 3 letras. Bom, rapidamente, tá? Tem um vídeo também vai ilustrar melhor isso, tá? Mas essencialmente você tem 3 letras, são as 3 chaves para compor um elemento, né, de aminoácido. Você tem vários tipos, são 20 aminoácidos no total, tá? Dentro desses, cada um deles tem um código, na verdade não só um código, mas você tem uma combinação de códigos que representa esses aminoácidos. Então, se você tem um código de 3 tipos, né? Então, composição de G, C, A e T, na verdade A e U, desculpem, tá? Que forma, né, o conjunto, né, de palavras que formam a identificação do aminoácido. São 4, né? São 3 na verdade, e 4 possibilidades, a, C, G, A e U, tá? Então são 4 ao cubo dá 64 palavras que você consegue codificar, 64 tipos diferentes de aminoácido. Entretanto, são só 20, então você tem código sobrando, mas, né, alguns aminoácidos, né, podem ser codificados usando vários desses códigos que estão sobrando, tá? Então você tem quase 40 códigos a mais, né? Então existe redundância nessa codificação. Os aminoácidos mais frequentes, onde podem acontecer mais erros, têm maior redundância. E também um aminoácido importante, que é o stop,
né, que encerra a cadeia de aminoácidos, tá? Ele tem também, por ser importante, você tem 3 códigos para representar o stop, tá? Então, esses são as 20 aminoácidos, tipos de aminoácidos. Aqui tem para cada aminoácido o código utilizado. Então, nesse caso, por exemplo, você tem 3 códigos para representar, né, a arginina, tá? Que está aqui, ó, arginina, tá? E assim por diante. Cadê o stop? Está aqui o stop, você tem 3, né? E tem vários só com 2, né? Para codificar. Tem alguns que só tem 1, na verdade, tá? Então, os mais frequentes são os que recebem um maior número de códigos. Isso para evitar reduzir a probabilidade de falhas, tá? Vamos assistir esse vídeo, ele mostra melhor esse processo de construção dos aminoácidos, tá? Então vai sair, né, vai sair a partir do DNA, tirar o RNA mensageiro, e vamos acompanhar como é que esse RNA mensageiro se traduz numa proteína. Novamente está em inglês. Here is a cell, the basic unit of all living tissue. In most human cells, there is a structure called the nucleus. The nucleus contains the genome. In humans, the genome is split between 23 pairs of chromosomes. Each chromosome contains a long strand of DNA, tightly packaged around proteins called histones. Within the DNA are sections called genes. These genes contain the instructions for making proteins. When a gene is switched on, an enzyme called RNA polymerase attaches to the start of the gene. It moves along the DNA, making a strand of messenger RNA out of free bases in the nucleus. The DNA code determines the order in which the free bases are added to the messenger RNA. This process is called transcription. Veja que o objetivo aqui não é duplicar, né? É só tirar uma cópia. RNA can be used as a template for the production of proteins. It needs to be processed. This involves removing and adding sections of RNA. The messenger RNA then moves out of the nucleus into the cytoplasm. Então esse é o RNA mensageiro. Batteries in the cytoplasm, called ribosomes, bind to the messenger RNA. The ribosome reads the code in the messenger RNA to produce a chain made up of amino acids. Então, there are 20 different types of amino acid. Então esse é o aminoácido e você tem um código, né, um código de 3 palavras que identificam o aminoácido. This is added to a growing chain of amino acids. Once the last amino acid has been added, the chain folds into a complex 3D shape to form the protein. Então a proteína é formada por um conjunto de aminoácidos, né? Bom, o vídeo ilustrou bem esse processo onde a partir do gene, a partir do DNA, se tira uma cópia do RNA mensageiro, e esse RNA mensageiro, usando o seu código de 3 em 3, você vai montando, vai codificando e vai montando o aminoácido correspondente a esse código. Então você tem 20 aminoácidos e você vai
compondo esses 20 aminoácidos numa sequência para formar a proteína. Então é uma combinação desses 20 aminoácidos numa sequência tão grande quanto se queira, na verdade, né? Depende do tamanho do RNA mensageiro. Então, a partir desse processo é que são produzidos vários tipos de proteína, e a proteína é a base da estrutura construtiva e dos processos também metabólicos, geração de energia, processamento de energia, assim por diante, tá? Então, esse é o processo de tradução, onde a partir do RNA mensageiro nós temos a proteína. Aqui é a codificação e o cálculo da entropia do DNA nesse processo de tradução. Nós temos então precisaríamos de 6 bits para nomear todos os 64 possíveis códigos, né, os códons. Isso dá um S inicial, se for tudo equiprovável, de 6 bits, né? A entropia de Shannon, para calcular a entropia, teríamos que saber qual a distribuição desses códigos de acordo com a sua ocorrência. A informação, na verdade, são 20, né? São 20 aminoácidos. Para esses 20 aminoácidos, nós temos a ocorrência dessas palavras todas, quantidade de palavras, né? Aqui é 6 e assim por diante. Quantos códigos são utilizados para cada ocorrência? Isso se traduz, né, nessa conta toda que está aqui, em função dessas ocorrências. Isso resulta na quantidade de informação S de 4,21. Então precisaríamos, na verdade, de 4,21 bits para nomear os 20 aminoácidos para compor, né, a informação, né, sobre a proteína. Então esse é um vínculo, né, do DNA, RNA mensageiro, com a parte de tradução. O código genético é muito eficiente, utiliza quase uma letra a mais do que precisa, já que com 2 letras só são possíveis, se for 2, né, utilizar 4 vezes 4, 16 codificações de aminoácido. Como são 20, 2 não seriam suficientes, precisaria do terceiro. E ele utiliza esse espaço a mais, espaço de código a mais. Você lembra da definição de espaço de código, né? Então, 2 letras dá 16 codificações, 3 letras dá 64 codificações, e então um espaço de código 64 para 20 aminoácidos diferentes. Então tem uma redundância, né? Ele utiliza essa redundância, os 1,79, quer dizer, essa subtração que está aqui, bits adicionais, são utilizados para que essa subtração, né, o mesmo aminoácido possa ser expresso de 2 ou mais formas diferentes, tá? Desse modo, uma troca de nucleotídeo, um erro no caso, pode ser corrigido, né, para um aminoácido correspondente, tá bom? Então essa é uma redundância de codificação. Bom, existem uma síntese aqui de robustez, né? Existem várias razões que impedem a degradação da informação genética contida no DNA. Primeiro, no DNA, a adenina liga com o seu complementar e a citosina com o complementar. Não estamos falando de RNA, estamos falando de DNA. DNA é um par, né? E esse par forma um par de informações complementares, o que faz com que o registro da informação seja redundante, na verdade, né? Duplicado. Se falta um nucleotídeo de um degrau do DNA, olhando o nucleotídeo complementar, podemos saber qual o que está faltando. Por outro lado, algumas enzimas reparadoras, tá, que percorrem o DNA, ele vai andando ao longo do DNA e vai reparando se houver uma falha, né? Houver algum nucleotídeo faltando. Resistência e durabilidade, né? DNA sobrevive no meio ambiente por aproximadamente 1 milhão de anos, degradando-se lentamente em pequenos fragmentos.
Então, acho que 1 milhão de anos já é comprovado já, né? Existem artigos que relatam até 250 milhões de anos, mas é controverso, na verdade, esse artigo, né? É um DNA viável de uma bactéria contida no cristal de sal. É que se ele está num ambiente mais agressivo, provavelmente ia se degradar, mas como estava contido dentro de um ambiente estável, que é o cristal do sal, provavelmente levou uma durabilidade maior, tá? Bom, em todo caso, mesmo que seja 1 milhão de anos, é bem robusto, né? Distribuição da informação, né? Então vamos ver como é que é. Esse aqui é o desenho desculpem, o desenho do DNA no formato helicoidal, né? E esse formato acaba criando duas áreas, né? Duas regiões, chamado de minor groove e o major groove, né? São espaços menores e maiores. É onde você tem um espaçamento no major groove, por exemplo, pela própria geometria, né, tridimensional. Você tem uma região que você tem uma distância maior entre os backbones, os strands, né, do DNA, tá? E tem uma parte mais próxima. Essa região maior tem mais espaço para interação com proteínas regulatórias, ou seja, é a partir desse espaço que o gene, por exemplo, atua, onde você consegue abrir com uma facilidade maior, preservando, na verdade, alguns pontos aqui na região do minor groove para segurar o DNA inteiro. Então você consegue abrir para gerar o RNA mensageiro sem afetar toda a estrutura do DNA. Tá? Então essa é uma das grandes vantagens do DNA. A robustez do DNA é justamente possuir essa distribuição de regiões mais próximas e mais afastadas. Então, mais afastadas significa que eu consigo abrir nessa região mais afastada para retirar a informação, né, no RNA mensageiro sem afetar a estrutura, né, sem abrir um zíper, né, estourar todo o zíper, estourar todo o DNA, tá? Então, quantidade de informação maiores estão sempre associadas às regiões de maior groove. Dupla hélice helicoidal fará com que a informação seja periódica em forma de onda senoidal. Então aqui é uma outra forma de você representar, outra forma de representar, né, regiões, tá vendo? É uma forma de representar. Você tem a região menor e a região maior, né? Tá? A região maior é essa aqui, que tem a maior distância, e a região menor é essa aqui, que existe uma menor distância. Então, basicamente você tem essa formação, e aqui tem uns ATs e GCs, e essencialmente, né, você tem uma região aqui que tem muito mais informação, no sentido realmente de informação útil, do que essa região menor. Muitas vezes essa região menor não contém informação, mas existe muito par GC, cuja função é manter a estrutura do DNA. Então, é isso. Bom, isso encerra a primeira parte, e a segunda parte a gente vai começar a discutir o cromossomo. Muito das coisas sobre o cromossomo e gene nós já vimos, né, através do vídeo. Vocês têm uma ideia do papel do cromossomo e dos genes nesse processo envolvendo a transcrição e a tradução, né, do DNA.